No início dos anos 80, uma ida à loja se tornou uma sentença de morte. Um analgésico confiável foi subitamente ligado a mortes misteriosas, gerando pânico nos Estados Unidos da América. As prateleiras esvaziaram enquanto investigadores tentavam entender como um remédio doméstico virou arma. O caso consumiu os detetives, mudou leis e expôs falhas assustadoras na segurança. Como algo comum ficou tão perigoso, quem estava por trás? No episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos os assassinatos do Tylenol. Era só mais uma quarta-feira, no fim de setembro de 1982, às 6h15, Mary Kellerman, 12 anos, de Elk Grove Village, Illinois, um subúrbio a 32 quilômetros de Chicago, acordou com forte dor de cabeça. O pai dela permitiu que ela ficasse em casa e não fosse à escola. Mary foi ao banheiro, abriu o armário e pegou uma caixa de Tylenol extra forte comprada por sua mãe na noite anterior. Pouco depois, o pai dela ouviu um barulho alto batendo no chão. Ele correu para o andar de cima até o banheiro, onde Mary, sua filha, estava deitada no chão, com pupilas dilatadas e respiração superficial. Os paramédicos chegaram, mas pouco podiam fazer. Mary estava em parada cardíaca. Eles correram até o centro médico dos irmãos Lexian, onde médicos tentaram salvá-la e a conectaram a um marca-passo. Um padre foi chamado para dar os últimos ritos. Mary foi declarada morta às 9h56. O que aconteceu? Isso não fazia sentido. Mary era saudável. Claro, ela tinha tido uma dor de cabeça, mas dores de cabeça normalmente não causam parada cardíaca. Mas ela foi apenas a primeira no que estava se tornando um dia muito ruim para a cidade. Naquela manhã, Adam Jennings, carteiro saudável de 27 anos, acordou resfriado. Após buscar os filhos na pré-escola, ele parou em uma loja Jewel Osco, em Arlington Heights, a 40 quilômetros de Chicago, para comprar Tylenol. Após o almoço em família, Adam tomou 2 Tylenol e foi deitar. Logo depois, saiu do banheiro cambaleando, segurando o peito e desmaiou. Foi levado ao hospital, mas já era tarde. Os médicos informaram a esposa, Teresa, e a família que provavelmente foi um ataque cardíaco, mas só teriam certeza após a autópsia. Teresa, os irmãos de Adam, Stanley e Joe, a mãe deles e a esposa de Stanley, de 20 anos, se reuniram na casa da família para planejar o funeral. Stanley reclamou de uma dor terrível nas costas e disse que precisava se deitar. Quando chegaram, ele ficou aliviado ao ver um frasco de Tylenol no balcão. 30 minutos após a morte de Adam, Mary Lynn Reiner, 27 anos, de Winfield, subúrbio de Chicago, se preparava para alimentar seu bebê recém-nascido. Ela havia acordado naquela manhã com uma dor de cabeça lancinante e tomou algumas cápsulas de Tylenol que havia comprado recentemente no Frank's Finer Foods. Logo depois, ela foi até a cozinha, caiu em uma cadeira e teve convulsões diante do marido e da sogra. O marido dela chamou o 911, enquanto a mãe dele acalmava o bebê chorando. As outras 3 crianças gritavam do andar de cima, perguntando o que acontecia. Ele mandou que ficassem onde estavam, nunca mais veriam a mãe viva. Após as 17h, a família de Anice ainda estava na casa de Teresa. Ada nunca mencionou problemas cardíacos para ela. Ela não conseguia entender aquilo. A vida na América estava indo tão bem, e agora isso. Stanley e Terry estavam casados há poucos meses, após uma grande cerimônia na igreja de Santo Jacinto, em Chicago, com toda a comunidade polonesa presente. Ainda aguardavam as fotos serem reveladas após voltarem da lua de mel no Havaí. Ambos trabalhavam na casa nova, realizando o sonho americano mencionado por todos na Polônia. Stanisław ainda sentia dores nas costas. Pegou o Tylenol achado antes e ofereceu aos outros. Teresa, sua esposa, exausta e com dor de cabeça pelo estresse, estendeu a mão. Pouco depois, Stanisław saiu do banheiro segurando o peito e desabou, sendo amparado por seu irmão José. Uma espuma branca saiu de sua boca e seus olhos reviraram. Enquanto a mãe deles estava em choque, Teresa disse que se sentia estranha. Teresa, esposa de Adam, que perdera o marido e talvez um cunhado, levou seus 2 filhos pequenos para a casa da vizinha. O que estava acontecendo? O tenente dos bombeiros, Chuck Kramer, chegou com os paramédicos e encontrou caos, lágrimas, gritos e orações sussurradas. 6 horas antes, Chuck foi chamado à mesma casa por uma aparente morte súbita de um jovem. Lá dentro, Stanley estava quase morto. Chuck segurou Terry, que gritava o nome do marido, e de repente ela ficou fraca.
Quando ela caiu, Chuck pensou que fosse pelo choque, mas ela respirava superficialmente, com pupilas dilatadas, igual ao homem morto de manhã e ao que agora estava no chão. Enquanto 6 paramédicos salvavam 2 pessoas, um pensamento não saía da cabeça de Chuck. Não podiam ser 3 ataques cardíacos no mesmo dia, todos jovens e na mesma casa. Impossível. Às 18h45 a 32 quilômetros dali, Mary McFarland, 31 anos, mãe solteira, trabalhava como atendente em uma loja da Bell. Ela estava de bom humor com o trabalho ajustado à vida de mãe e, após um divórcio difícil, começou a sair com alguém novo. Seus filhos estavam todos bem, então, considerando tudo, a vida estava começando a parecer estável novamente. Ao longo do dia, ela percebeu uma dor de cabeça. Nada de incomum em um trabalho lidando com clientes frustrados sob o brilho das luzes fluorescentes zumbindo. Os funcionários tomavam comprimidos verdes chamados verdinhas para dor de cabeça, mas Maria preferia seu Tylenol extra forte recém-comprado na Woolworths do shopping. Ela foi à sala de descanso, tomou um comprimido e voltou ao trabalho. Após 10 minutos, retornou à sala com sua colega preocupada. Maria estava péssima. Não estou bem, ela gemeu e desmaiou. Assim como Stanislau, logo morreria. Teresa estava em suporte de vida, mas quase sem chances de sobreviver. O caso de Janice foi o mais estranho. Quase 3 pessoas saudáveis morreram em uma casa em um só dia. A enfermeira Helena Jensen soou o alarme, pois para ela era óbvio. Ela sabia que todos tinham tomado Tylenol, então isso era o culpado. Ela contou ao legista e à polícia, mas não acreditaram nela. Tylenol não matava pessoas assim. Bem, poderia com uma overdose, mas 1 ou 2 comprimidos não poderiam causar parada cardíaca. Mas Helen tinha certeza. Ela tomou a iniciativa de ir até a casa de Janice e depois disse em uma entrevista: "Eu entrei no banheiro e encontrei um frasco de Tylenol e levei para a cozinha junto com um dos policiais. Ela abriu o frasco, contou e percebeu que faltavam 6 cápsulas das 50, achou o recibo rapidamente. O Tylenol tinha sido comprado na joalheria naquela mesma manhã. 3 pessoas mortas, 6 comprimidos faltando. Tinha que ser o Tylenol." Ela não estava sozinha em sua teoria. Chuck Kramer, que tinha visto a carnificina de perto, também estava desconfiado. Ele encontrou o paramédico que atendeu Mary Kellerman naquela manhã, que confirmou que ela tomou Tylenol antes de morrer. Ele e Helen estavam quase certos de que eram os comprimidos. Eles não se falaram, mas apresentaram suas teorias aos superiores, que reafirmaram ser improvável a morte súbita por medicamento de venda livre. Naquela noite, Helen dormiu chorando, frustrada com as autoridades por não verem o óbvio. Pelo menos, o marido acreditava nela. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e assistia às notícias. Disse a Helen: "Você estava certa, foi o Tylenol." Na noite anterior, enquanto Helen estava na casa de Janice, a comissária da United Airlines, Paula Prince, desembarcou no aeroporto O'Hare após voar para Las Vegas e Hartford. Antes de sair do aeroporto, ela escreveu um bilhete para sua colega de quarto no condomínio onde moravam, na região norte de Chicago. Paula tinha uma notícia empolgante. Indo para casa, parou na Walgreens e comprou Tylenol extra forte com 24 comprimidos. No condomínio, ela se sentou no sofá para ver televisão à noite. 2 dias depois, a colega de quarto encontrou Paula já rígida no chão. No bolso dela estava o bilhete. Paula se apaixonou e ia se casar. A teoria de Helen e Chuck já parecia assustadoramente plausível. Nicolau Pichos, investigador do escritório do médico legista do condado de Cook, já tinha 2 frascos suspeitos de Tylenol. Ambos tinham o mesmo número de lote. Ele ligou para seu superior, Dr. Edmundo Donahue, vice-chefe do médico legista do condado de Cook. Após cheirar rapidamente, percebi que algo estava errado. Os comprimidos tinham um leve cheiro de amêndoas amargas típico de cianeto. O cianeto impede as células vermelhas de receber oxigênio, causando morte em minutos após a ingestão. Essas pessoas morreram praticamente assim. Quando a noite virou luto, um técnico de laboratório voltou com os resultados de sangue de Terry e Stanley Janice. Não havia dúvida de que eles tinham sido envenenados. Ao amanhecer, a notícia se espalhou, que foi o que o marido de Helena viu na televisão. As autoridades alertaram que o lote mortal era de Tylenol extra forte. Moradores foram orientados a destruir qualquer Tylenol em casa, enquanto Johnson pediu que os varejistas retirassem o produto das prateleiras no país.
Em uma coletiva de imprensa à meia-noite, no dia 1º de outubro, a prefeita de Chicago, Jane Byrne, foi além e proibiu o medicamento na cidade. Enquanto isso, a polícia recebeu muitas ligações de pessoas assustadas e parentes temendo que seus entes doentes ou falecidos fossem vítimas do mesmo assassino improvável. Se os comprimidos contaminados tivessem se espalhado pelos Estados Unidos da América, ninguém sabe quantos poderiam morrer. Quando os investigadores assumiram o caso, esperavam que a versão mortal do medicamento viesse de poucas farmácias. Mesmo assim, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América logo alertou a população para não tomar esses comprimidos para a dor. Não importava onde eles tinham comprado ou a qual lote pertenciam. Era simplesmente arriscado demais. Novos testes confirmaram o temor de todos. As cápsulas tinham cianeto. A Polícia Estadual de Illinois atuou com o FBI, mas como os assassinatos eram estaduais e não havia lei federal sobre adulteração de produtos, o Bureau não tinha jurisdição. Mesmo assim, era mais grave que qualquer caso comum, fosse envenenamento acidental ou homicídio. A Casa Branca, liderada por Ronald Reagan, ordenou que o FBI resolvesse a situação. Os americanos estavam em pânico. Para Johnson, foi uma catástrofe. As ações da empresa começaram a cair. O FBI enviou vários agentes para a investigação e precisou inventar um motivo para justificar sua participação. Oficialmente, os agentes estavam investigando se Johnson havia violado a lei federal ao supostamente adicionar cianeto de potássio ao Tylenol como ingrediente ativo e não listar isso no rótulo. Ninguém acreditava nessa teoria, é claro, mas isso lhes dava respaldo legal para investigar. O que nenhum deles sabia era que aquilo se tornaria um dos casos mais estranhos da história americana, marcando carreiras inteiras. Primeiro, eles investigaram os funcionários de Johnson, pessoas que poderiam ter algum motivo para envergonhar seu empregador. Alternativamente, havia alguém trabalhando lá com histórico de crimes? E quanto aos consumidores, houve algum caso marcante de clientes insatisfeitos que tentaram prejudicar a reputação da Johnson & Johnson? Enquanto o FBI atuava, a Polícia Estadual de Illinois operava em um bunker em Des Plaines, com uma linha direta para denúncias. Eles receberam 6.000 ligações nas primeiras semanas, enquanto os policiais trabalhavam sem parar. Enquanto isso, Terry foi retirado do suporte de vida. A mãe dela não largava o caixão no funeral enquanto ele era baixado para o túmulo. A família foi destruída em semanas, e a polícia concluiu que a comissária Paula teve o mesmo destino. 4 comprimidos no frasco tinham cianeto, tornando-a a 7ª vítima. O público desconhecia que a polícia tinha câmeras secretas em todos os funerais. Era bem conhecido que assassinos em série frequentemente gostavam de ver os resultados de seu trabalho em primeira mão. A polícia até instalou câmeras nos túmulos das vítimas caso algum estranho aparecesse nas semanas seguintes. Eles também fizeram vigilância nas casas das vítimas, esperando que o assassino pudesse retornar aos locais onde seu plano havia se desenrolado. A polícia tinha um novo banco de dados de computador que podia cruzar informações de placas de veículos. Veículos suspeitos perto das casas das vítimas ou nos funerais agora podiam ser rastreados e investigados. Era uma tarefa enorme. Em um ano tinham 35.000 nomes. Também entrevistaram famílias, parentes, colegas e amigos das vítimas, além de qualquer um que os conhecesse. Alguns fizeram polígrafo, mas nada foi descoberto. Ficou claro que o assassino nem conhecia as vítimas. Ele ou ela não queria matar alguém específico, Os outros foram dano colateral. Quem quer que fosse esse maníaco, ele pretendia matar muitos desconhecidos. Isso tornou o caso muito mais difícil de resolver. Eles procuravam um fantasma sem motivo aparente. Os detetives começaram a investigar. Alguém foi hospitalizado por envenenamento por cianeto? Talvez devido a um acidente ao contaminar comprimidos. Alguém pegou livros sobre cianeto na biblioteca? Quem era conhecido como químico amador? Quem comprava produtos químicos desnecessários para pessoas comuns? Mas nada foi encontrado. Os investigadores analisaram todas as imagens de segurança disponíveis, mas em 1982 câmeras não eram comuns. Algumas lojas tinham imagens ruins, mas nada útil. O FBI, quase desesperado, chegou a procurar os soviéticos, sabendo que seus satélites espionavam cidades americanas. Curiosamente, os soviéticos estavam dispostos a ajudar, mas admitiram que os subúrbios da Cidade dos Ventos não eram importantes para eles. Após meses de investigação, a força-tarefa não achou ninguém na Johnson com perfil de assassino vingativo.
Eles concluíram que provavelmente era um homem. Analistas da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI notaram que mulheres usam veneno mais que homens, geralmente visando uma vítima específica. Os homens, por outro lado, têm mais probabilidade de matar indiscriminadamente. Analistas como John E. Douglas, que entrevistou Ted Bundy, John Wayne Gacy e Ed Kemper, afirmaram que o suspeito provavelmente era um homem marcado por traumas de infância, que pode ter começado agredindo animais antes de atacar pessoas, padrão comum em assassinos em série. Mas todos concordavam em algo. O assassino provavelmente acompanhava as notícias, vendo o caos que causou se espalhar pelo país. Ele se enchia de orgulho por enganar a polícia. Pela primeira vez, ele importava. Nos anos seguintes, quando tiveram dois principais suspeitos, alguns detetives diriam que os analistas de perfis estavam absolutamente certos. Mas onde o assassino realmente contaminou aquelas garrafas? Será que ele fez isso em casa e de alguma forma conseguiu colocá-las de volta nas prateleiras? Ele adulterou as cápsulas durante a produção ou distribuição? A polícia concluiu que não poderia ter sido nas fábricas de produção. Se ele não fosse funcionário, teria sido visto. Segundo, ele teria que voltar várias vezes, já que os comprimidos não foram todos feitos no mesmo dia. Assim, é mais provável que o cianeto tenha sido colocado nos depósitos antes da entrega às lojas. A Johnson precisou recolher todo o Tylenol do mercado dos Estados Unidos da América, custando cerca de 100 milhões de dólares ou quase 336 milhões atualmente. Se o assassino queria prejudicar a empresa, já havia conseguido. A Johnson não destruiu tudo, enviou todos os comprimidos para testes, principalmente por seus cientistas internos. Ao todo, 3 frascos a mais estavam contaminados. 2 já haviam sido entregues por clientes em Wheaton e Chicago, e outro foi descoberto na prateleira de uma farmácia em Schaumburg. Foram 8 frascos contaminados. Porque essas lojas em particular foram alvo e não outras fazia claramente parte de um padrão. Mas por enquanto, os investigadores não conseguiam enxergar isso. Após entrevistar funcionários, concluíram que o assassino entrou nas lojas e roubou os frascos sem ser visto. Em casa, ele provavelmente abriu as cápsulas, adicionou o veneno e depois colocou os frascos de volta nas prateleiras. Isso foi em 1982. Naquela época, era permitido abrir embalagens e frascos livremente. Isso só mudaria após mortes em outros casos nos Estados Unidos e no Japão, onde bebidas foram adulteradas. A polícia testou impressões digitais, mas algumas eram inadequadas e outras não batiam com suspeitos. Havia DNA em algumas garrafas, mas como a tecnologia ainda era iniciante e muitos tocaram sem luvas, isso dificultou a análise. Policiais, autoridades de saúde, médicos e cientistas, então surgiu um suspeito. O pub Oxford ficava na Lincoln Avenue, em Chicago, um típico bar com painéis de madeira e iluminação fraca, popular entre os moradores locais. Atrás do balcão, Marty Sinclair, o proprietário, já tinha visto todo tipo de cliente passar por sua porta. Roger Arnold era um frequentador falante que adorava contar histórias, se gabava do tempo no exército e recentemente demonstrava fascínio por química. A maior parte do que Roger dizia era claramente besteira. Ele contava que foi especialista em demolições no exército, mas na verdade apenas distribuía uniformes e cobertores como intendente, não conhecia explosivos. Atualmente ele estava lutando contra a depressão. Seu casamento tinha acabado de desmoronar. Ele acusou a esposa de ser instável e cruel, e ela fez o mesmo. Mesmo assim, ela ficou com a casa. Seus pais haviam falecido recentemente. Sozinho e irritado, Arnold desmoronava. A polícia investigou várias pessoas com acesso ou interesse em produtos químicos perigosos, mas nenhuma era suspeita. Arnold, contudo, se destacou. Ele tinha temperamento explosivo, histórico de violência e, ainda mais alarmante, dizia guardar cianeto em casa. Foi o que Marty relatou à polícia ao ligar para a linha direta. Ao investigar mais, os detetives descobriram que a ex-esposa de Arnold já fora paciente de hospital psiquiátrico. Isso significava que, durante o divórcio, ele é que estava dizendo a verdade sobre problemas mentais. Mas isso não era o que interessava aos detetives. O que chamou a atenção foi que o hospital onde Arnold visitava sua esposa ficava em frente ao Frank's Finer Foods, em Winfield, onde um dos frascos de Tylenol envenenados foi vendido.
Arnold costumava visitar lá com frequência. Mais surpreendente, ao ser entrevistado, Arnold admitiu ter comprado cianeto de potássio de uma empresa de vendas por correspondência para experimentos em casa. Ele contou que jogou fora quando ele e a esposa brigaram. Na busca em sua casa, acharam pistolas ilegais e um rifle. Ele tinha livros sobre fabricação de bombas, detonadores, drogas e venenos. Um de seus livros, o James Bond do Homem Pobre, trazia um capítulo sobre produzir cianeto de potássio. Encontraram também um catálogo de produtos químicos à venda e vários equipamentos usados para fabricar substâncias mortais. Ele certamente se encaixava no perfil de um potencial assassino. Durante a busca, encontraram uma passagem só de ida para a Tailândia, país que ele amava e talvez fosse um refúgio. Quanto mais investigavam, mais ele parecia culpado. Descobriram, conversando com conhecidos, que ele odiava a polícia. Segundo uma testemunha, ele era explosivo e se irritava facilmente quando algo não saía como queria. Ele era instável, irritado, havia perdido tudo recentemente e tinha experiência com cianeto. No mundo dos suspeitos, dificilmente você encontraria alguém mais suspeito do que ele. A vida dele virou de cabeça para baixo quando o rosto dele apareceu em todos os noticiários. Ele ficou alienado dos amigos e paranoico. Mas não havia provas suficientes para acusá-lo, então ele estava livre para viver sua vida. Uma vida que agora estava manchada pela suspeita e pelo consumo excessivo de álcool. Ouviu rumores de que Marty Sinclair foi o primeiro a dar seu nome à polícia. Uma noite no bar, Marty entrou enquanto Arnold estava bebendo. Arnold ficou furioso, mas ainda não fez nada. Mais tarde naquela noite, Arnold pensou ver Marty na rua, chamou, sacou a arma e o matou a tiros. Mas não era Marty. Ele atingiu um programador inocente, com esposa e filho. Arnold fugiu, mas no dia seguinte se entregou à polícia vestindo sua camiseta de Pattaya, Tailândia. A aventura tinha acabado. Ele foi preso por assassinato, mas nunca provaram que ele cometeu os crimes do Tylenol. Especialistas em perfis criminais afirmavam ser ele, mas não havia provas nem motivo. Ele era o principal suspeito, mas ser um pouco louco e gostar de química não o tornava um serial killer. Arnold morreu em 2008, um homem livre, mas nunca esteve realmente livre das suspeitas. Ele sempre foi um suspeito secundário, estando à margem da investigação em relação a outro homem que mencionaremos em breve. Quem quer que tenha feito isso inspirou outros. Em 1986, 4 anos após Chicago, uma mulher em Yonkers, Nova York, morreu ao tomar Tylenol extra forte com cianeto. 5 dias depois, a polícia achou outro frasco contaminado. 2 estavam em supermercados A e P e outro na Woolworths. Os assassinatos reacenderam o pânico nacional, mostrando que o impensável poderia se repetir. Em 1998, em Auburn, Washington, outro caso virou manchete. Uma mulher chamada Stella Nicole matou o marido e depois um inocente ao adicionar cianeto em cápsulas de Excedrin extra forte. Ela estava cansada do marido, que parou de beber, e viu cifrões na apólice de seguro de vida dele. Motivada pelos envenenamentos não resolvidos de Chicago, ela executou seu plano. Em 1989, a Food and Drug Administration exigiu que todos os fabricantes usassem embalagens invioláveis como lacres, alumínio e tampas, por meio de regulamentações nacionais. Mesmo assim, nenhum caso chocou tanto o país quanto os assassinatos de Tylenol em Chicago. O público exigia justiça. Apesar de anos de esforço, os policiais ainda estavam no escuro. Arnold não era o principal suspeito. Esse papel ficou para James William Lewis, também conhecido como Roberto Richardson. O vigarista estava em Nova York após os assassinatos, quando enviou uma carta a Johnson & Johnson exigindo $1 milhão para cessar os crimes. Ele se declarou assassino e ameaçou matar mais pessoas se não pagassem. James achava que era muito esperto, mas as cartas que ele escreveu levaram os investigadores diretamente até ele. Uma semana depois, a Força-Tarefa anunciou que James e sua esposa Leanne eram os principais suspeitos e estavam foragidos. Vale destacar que as teorias da Polícia Estadual, Polícia Local, Força-Tarefa Tylenol e FBI muitas vezes se contradiziam. Não havia uma visão unificada. No caso de James, parte dos 140 detetives acreditava em sua culpa, enquanto outros tinham dúvidas. James negou os assassinatos em carta ao Chicago Tribune, dizendo que ele e a esposa não matavam pessoas.
Após cerca de 2 meses com o novo nome, James foi visto na biblioteca pública de Nova York, onde a polícia o prendeu. Leanne também foi pega, mas ela se recusou a cooperar. O pai dela pagou a fiança e ela logo retornou ao Missouri, criando um fundo de defesa legal. No julgamento, James não foi acusado de assassinato, mas sim de extorsão. Ele também foi acusado separadamente de fraude postal por um golpe com cartão de crédito. No tribunal, ele passava o tempo desenhando autoridades americanas como águias com garras cravadas em si. Em um dos desenhos, uma forca no pescoço trazia as palavras Tylenol e publicidade pré-julgamento. Ele era claramente um homem de muitos talentos, mas seria ele um assassino? Ele envenenou o Tylenol para extorquir dinheiro ou era só um extorsionista? Condenado por extorsão, os assassinatos seguiram sem solução. Mesmo assim, ele explicou detalhadamente como os assassinatos poderiam ter ocorrido. Ele fez diagramas sobre a possível contaminação das cápsulas. Sempre com jogos mentais, ele dizia querer ajudar, mas alguns achavam que só brincava com os investigadores. Na prisão, tornou-se detento exemplar, escrevendo para Reagan e pintando paisagens da janela de sua cela. 13 anos depois, ele voltou com Leanne, gerenciando um negócio de design de sites e escrevendo um romance. Mas a história continuava. Em 2006 e 2007, um detetive disfarçado, se passando por Sherry Nichols, fez amizade com os Lewis. Ela passou 19 meses em treinamento, aprendendo exatamente como alimentar o ego de James e fazê-lo falar sobre veneno. Ela mentiu, dizendo que escreveu um livro sobre os assassinatos do Tylenol e precisava da ajuda dele como especialista. Ela até ajudou ele com seu romance, Veneno, o Dilema do Doutor, sobre um homem brilhante que auxilia a polícia a capturar um assassino. Eles ficaram próximos. Sherry e Roy, outro agente disfarçado, até viajaram com os Lewis para Chicago. Eles pararam na Walgreens da Old Town, onde James disse: "Não fico tão empolgado desde que conheci minha mãe biológica." Em seguida, ele acrescentou que estava tendo déjà vu. Ele estava meio que confessando ou só encenando, alimentando a própria lenda? Em 2009, James descobriu que foi enganado por falsos amigos. Detetives revistaram sua casa e acharam diversos itens, incluindo uma linha do tempo manuscrita de 4 páginas sobre os movimentos dele e de Leanne nas semanas próximas aos assassinatos com Tylenol. Havia uma lacuna de 26 a 28 de setembro, quando a polícia achava que o assassino entregou as garrafas contaminadas nas lojas. James depois chamou isso de ridículo. Sherry, ele disse, até tentou convencê-lo a mudar o final do seu romance para que o homem que ajudava a polícia acabasse sendo o assassino. Na entrevista, ele se gabou, mas não saiu como Roy e Sherry prometeram aos chefes que financiavam a operação secreta. Os investigadores encontraram pouca coisa em sua casa que o ligasse ainda mais aos crimes. Como você verá, havia mais em James do que aparentava. Mesmo assim, Roger Arnold era o principal suspeito. Ele já estava morto, mas a polícia conseguiu autorização para exumar seu corpo e coletar uma amostra de DNA. Muitos ainda acreditavam que era ele. Ele já trabalhou em uma das lojas onde acharam as garrafas contaminadas. Ele sabia fabricar cianeto, tinha o equipamento e admitiu ter comprado um pouco. Ele era solitário, revoltado e conhecido por explosões violentas. Seus ex-companheiros de cela, que nunca souberam da ligação dele com os assassinatos do Tylenol, o descreveram como calmo e amigável. Para eles, ele não conseguia matar desconhecidos a sangue frio. E então, quando o DNA dele foi testado, não houve compatibilidade. Ainda assim, alguns dos investigadores não conseguiram deixar isso de lado. Um deles tinha uma foto emoldurada de Arnold na parede de casa, ao lado das fotos da família. Ele tinha certeza de que Arnold era o assassino. Outros continuaram fiéis à teoria de Lewis, certos de que James era o mentor e gostava de manipular e jogar jogos perigosos. Mas o DNA dele também não correspondia. Como de costume, James provocou os investigadores por escrito. Vocês poderiam ter economizado milhares de dólares dos contribuintes vindo aqui para Massachusetts pegar o DNA, ele escreveu. Você sabia que nunca estive perto daquela evidência. Pode ter sido divertido para James, mas não para a família de Janice. O Chicago Tribune afirmou que eles lamentaram pelo resto da vida terem se mudado para os Estados Unidos. E isso os destruiu. Pensar que um estranho mataria seus entes queridos sem motivo. Eles haviam escapado da opressão comunista para um país onde a liberdade vinha acompanhada de grandes doses de violência. Os policiais foram ótimos, mas, apesar do esforço,
os assassinatos do Tylenol seguiram um mistério. Com o tempo, quanto mais descobriam sobre James Lewis, mais culpado ele parecia. Ainda sendo o principal suspeito, ele morreu em 2023, tinha 76 anos, sendo que 40 desses anos foram passados sendo rastreado e vigiado. Mas na cabeça dele, ele havia sido intimidado pelos homens que ele acreditava sofrerem de viés de confirmação e visão limitada do caso. Um agente do FBI, o mesmo que havia enganado James durante a operação secreta, disse após sua morte que seu falecimento marcou o fim de uma vida inteira de crueldade com os outros e uma necessidade compulsiva de vingança. O agente afirmou que a morte encerra a busca por justiça, o que ele quis dizer com uma vida de crueldade. Bem, a filha de 5 anos de James morreu em 1974, quando os pontos da cirurgia cardíaca dela se soltaram. Foi uma morte terrível para uma criança. E aqueles pontos, eles foram feitos por Johnson, enquanto uma empresa pertencente a eles. James guardava profundo ressentimento contra essa empresa. Ao ser abordado por repórteres do Chicago Tribune sobre a investigação, ele fez um discurso furioso criticando o fato de a Johnson ter usado seu próprio cientista para testar os frascos de Tylenol recolhidos. Investigadores descobriram que James pode ter escrito a carta de extorsão antes de qualquer morte. No dia dos assassinatos, ele contou a um amigo que apareceu de propósito em uma câmera de segurança em Nova York para criar um álibi. Após sua morte, esse amigo disse que era melhor ter rezado para que não houvesse vida após a morte. James era um fantasista que, como muitos adultos raivosos e insensíveis, veio de uma infância negligenciada. Seus pais, sobrecarregados pela pobreza, abandonaram ele e 7 irmãos, colocando-os para adoção. Esse início pode afetar muito uma criança. Na adolescência, ele sumiu e foi achado boiando em um lago. Logo depois, ele atacou os pais adotivos com um machado e teve overdose de aspirina, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Depois, conheceu Liane e iniciaram um pequeno negócio de contabilidade. A filha deles nasceu com síndrome de Down e faleceu após complicações cardíacas. Raymond West, cliente de James e Liane, foi encontrado esquartejado em casa. E quem tentou descontar um cheque de $5.000 em nome dele? James, a última pessoa a ver West vivo. Ele só não foi condenado porque a polícia não leu seus direitos antes do interrogatório. Em 2004, sua vizinha o acusou de drogá-la e sequestrá-la com a intenção de cometer abuso sexual. Depois, ela se recusou a depor e o caso foi arquivado. Talvez James não fosse só um criminoso. Talvez ele fosse mau, narcisista por negligência e tão danificado que não conseguia sentir empatia. Um homem amargo e distorcido, desesperado para se vingar do mundo. E talvez, de certa forma, ele tenha conseguido. Porque, se ele fosse mesmo culpado, toda vez que você luta com uma embalagem à prova de violação ou não consegue abrir um lacre de plástico teimoso, talvez deva agradecer a James Lewis. Os assassinatos do Tylenol mostraram que remédios comuns podem ser fatais, mas há toxinas ainda mais perigosas. Veja, uma gota desse veneno pode matar o mundo inteiro e mostra como a natureza é letal. Ou clique neste vídeo.